Imagine descobrir que um dos maiores patrimônios construídos na Bolsa Brasileira não nasceu de uma aposta certeira, de uma herança milionária ou de uma empresa criada do zero. Imagine descobrir que esse patrimônio começou muito antes dos bilhões, quando o dinheiro era tão escasso que cada pequena moeda tinha um destino. E agora imagine que o homem por trás dessa fortuna passou boa parte da infância em um cortiço no Brás, trabalhou como engraxate e aprendeu cedo uma das lições mais duras da vida: quem depende apenas do próprio salário pode passar décadas trabalhando e continuar no mesmo lugar. Esse homem é Luiz Barsi Filho. E talvez a parte mais assustadora da história não seja o tamanho da fortuna que ele acumulou. É descobrir como ele fez isso. Porque existe uma estratégia que, olhando de fora, parece simples demais. Tão simples que muita gente ignora. Enquanto milhares de investidores passam horas olhando gráficos, tentando adivinhar a próxima ação que vai disparar, Barsi construiu sua trajetória pensando de uma maneira completamente diferente. Ele não queria apenas comprar ações para depois vender mais caro. Ele queria ser dono. Pequeno dono de grandes empresas. Queria que o dinheiro investido começasse a produzir dinheiro sem depender de um clique, de uma previsão ou de uma aposta. E foi assim que os dividendos entraram no centro da história. Ao longo de décadas, sua fortuna chegou a ser estimada em bilhões de reais, com fontes recentes apontando valores na casa dos 4 bilhões de reais em ações, embora estimativas de patrimônio possam variar conforme os preços dos ativos. Mas existe uma pergunta ainda mais intrigante. Se o método parece tão simples, por que tão pouca gente consegue fazer algo parecido? Por que milhões de pessoas entram na bolsa procurando enriquecimento rápido e saem dela depois de perder dinheiro? E por que um homem que começou vendendo seu próprio trabalho para sobreviver passou a enxergar a bolsa como uma máquina de construir renda para o resto da vida? A resposta está em uma ideia que parece quase proibida no mundo da ansiedade financeira: parar de tentar ficar rico rapidamente. Antes de continuar, escreve aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo e me responde uma coisa: se você recebesse dinheiro todos os meses sem precisar vender seus investimentos, o que faria primeiro com essa renda? Eu quero ler as respostas. E se você gosta de histórias reais de pessoas que construíram grandes fortunas começando de baixo, já se inscreve no canal e deixa o like. É rápido. Agora presta atenção, porque a história de Barsi começa muito longe dos bilhões. São Paulo. Décadas atrás. O barulho da cidade era diferente. Menos carros. Menos prédios. Menos tecnologia. Mas para uma criança que crescia em meio à dificuldade, a cidade continuava enorme. Luiz Barsi nasceu em 1939, no bairro do Brás, em São Paulo, em uma família de origem imigrante. Seu pai, Luiz Barsi, tinha ascendência italiana. Sua mãe, Maria Margarida Ruiz Santos, era descendente de espanhóis. O pai morreu quando Luiz tinha pouco mais de 1 ano de idade, deixando a família em uma situação extremamente difícil. Infomoney 2. A pobreza não era uma palavra bonita em um livro. Era uma realidade. Era acordar sabendo que o dinheiro precisava ser contado. Era olhar para a mesa e entender que nem tudo podia ser comprado. Era viver em um ambiente onde o trabalho não era uma escolha distante do futuro. O trabalho era parte da sobrevivência. Barsi chegou a morar em um cortiço no Brás e começou a trabalhar ainda muito jovem. Foi engraxate. Foi aprendiz de alfaiate. Fez trabalhos que hoje podem parecer pequenos, mas que naquele momento tinham um significado gigantesco. Cada serviço representava alguns passos para longe da pobreza. E talvez tenha sido ali que nasceu a primeira semente da fortuna. Não em uma corretora. Não em um computador. Não em uma sala luxuosa. Mas na necessidade. Quando você cresce sem dinheiro, passa a enxergar o dinheiro de uma maneira diferente. Para algumas pessoas, dinheiro significa conforto. Para outras, significa liberdade. Para Barsi, a experiência da infância ajudou a criar uma obsessão muito mais profunda: nunca mais depender da pobreza. Anos depois, em sua autobiografia, Barsi contou que não tinha como objetivo simplesmente se tornar um homem rico. O objetivo era não voltar à pobreza de onde veio. E essa diferença muda tudo.
Porque quem quer parecer rico pensa em consumo. Quem tem medo de voltar à pobreza pensa em segurança. E foi essa busca por segurança que o levou para um lugar que, naquele período, parecia pertencer a outro mundo. A Bolsa de Valores. Enquanto muita gente ouvia falar da Bolsa como um ambiente distante, cheio de homens de terno e números incompreensíveis, Barsi começou a se aproximar daquele universo ainda jovem. Na década de 1960, os pregões eram muito diferentes do mercado eletrônico que conhecemos hoje. Havia os chamados corbeires, balcões circulares de madeira onde as negociações aconteciam. Imagine o ambiente. Vozes. Papéis. Telefone. Gente gritando informações. Números sendo anotados. Um mercado onde segundos podiam mudar preços, mas onde a tecnologia ainda estava longe de dominar tudo. Barsi observava. Estudava. Aprendia. E quanto mais ele conhecia aquele universo, mais uma ideia começou a tomar forma. A bolsa não precisava ser um cassino. Ela poderia ser uma máquina de participação. Essa percepção seria decisiva. Na década de 1970, Barsi começou a estruturar aquilo que mais tarde ficaria conhecido como sua carteira previdenciária. A lógica era direta: comprar ações de empresas sólidas, especialmente aquelas capazes de distribuir bons dividendos, manter essas participações por longo prazo e reinvestir os proventos recebidos. Só que existe uma diferença gigantesca entre entender uma estratégia e conseguir suportá-la. Porque comprar uma ação é fácil. Segurar quando ela cai é difícil. Comprar quando todo mundo está com medo é ainda mais difícil. E foi justamente aí que a trajetória de Barsi começou a se separar da maioria. A maioria olha para a bolsa e pergunta: quanto essa ação pode subir? Barsi começou a perguntar outra coisa: quanto essa empresa pode colocar no meu bolso ao longo dos anos? Parece uma pequena mudança. Mas não é. É uma mudança de identidade. Você deixa de pensar como alguém tentando acertar o mercado e começa a pensar como alguém tentando ser sócio de uma empresa. E foi nesse ponto que surgiu aquilo que muitos chamam de método Barsi. Um dos elementos mais conhecidos da estratégia era a ideia de acumular ações de forma recorrente. Barsi chegou a adotar uma disciplina de comprar cerca de 1.000 ações por mês, buscando empresas que considerava adequadas aos seus critérios. Um dos primeiros investimentos mencionados em relatos sobre sua trajetória foi na Anderson Clayton, empresa ligada ao setor de alimentos. Agora pare por alguns segundos e pense na diferença. 1.000 ações. Depois mais 1.000. Depois mais 1.000. Não parece emocionante. Não parece uma aposta cinematográfica. Não existe o momento em que alguém grita: essa ação vai subir amanhã. É repetição. É disciplina. É quase monótono. E justamente por isso funciona como uma história tão poderosa. Porque a riqueza de longo prazo frequentemente nasce de comportamentos que parecem entediantes no começo. Enquanto o mercado procura emoção, Barsi procurava fluxo de caixa. Enquanto muitos procuravam o próximo grande movimento, ele procurava empresas capazes de continuar existindo, produzindo e remunerando seus acionistas. E então veio uma das grandes viradas de sua filosofia. Barsi percebeu que o preço da ação não era a única coisa importante. Uma ação podia cair. O patrimônio marcado na tela podia diminuir. Mas, se a empresa continuasse saudável e distribuindo resultados, aquele investidor continuava recebendo dinheiro. Esse conceito muda completamente a relação emocional com uma crise. Imagine comprar uma empresa por acreditar na capacidade dela de gerar caixa. De repente, o mercado entra em pânico. O preço despenca. As manchetes começam a falar em desastre. Pessoas vendem. Analistas discutem o fim de um ciclo. O investidor comum olha para a tela e sente medo. O investidor orientado por renda pode olhar para a mesma empresa e perguntar: o negócio mudou ou apenas o preço mudou? Essa pergunta é poderosa. Mas também é perigosa se usada sem conhecimento. Por que dividendos não transformam uma empresa ruim em uma empresa boa? Uma companhia pode pagar dividendos hoje e destruir valor amanhã. Uma ação pode parecer barata e continuar ficando mais barata.
E nenhuma estratégia elimina riscos. O próprio mercado brasileiro mostrou isso inúmeras vezes. Inflação. Mudanças de moeda. Crises políticas. Crises econômicas. Confisco. Juros elevados. Recessões. Pandemias. Empresas quebrando. Setores desaparecendo. E, mesmo assim, Barsi continuou construindo sua filosofia em torno do longo prazo. Esse é o ponto em que a história fica realmente interessante. Porque a estratégia de Barsi não nasceu em um período confortável. Ela foi testada em um dos ambientes econômicos mais turbulentos do mundo. E cada crise colocava a mesma pergunta diante dele. Você realmente acredita no que está fazendo? Imagine estar diante de uma tela vermelha. Sua carteira caiu. O mercado está assustado. Seus vizinhos estão falando para vender. As notícias parecem apocalípticas. Seu instinto diz para fugir. Mas sua estratégia diz para estudar. Essa diferença entre instinto e método pode ser o verdadeiro coração da história de Barsi. Ele não construiu sua reputação tentando evitar todas as crises. Ele aprendeu a atravessá-las. E algumas vezes, enxergou as quedas como oportunidades para aumentar posições em empresas que considerava boas. Foi assim que a filosofia dos dividendos ganhou uma segunda camada. Não bastava receber. Era preciso reinvestir. O dividendo que chegava não era tratado simplesmente como dinheiro para gastar. Ele podia voltar para a máquina. Compra de mais ações. Mais ações. Mais dividendos. Mais ações. E então o ciclo começava novamente. É aqui que entra uma das forças mais impressionantes do investimento de longo prazo, os juros compostos. No começo, quase nada acontece. Esse é o problema. Você investe. Recebe pouco. Reinveste. Recebe um pouco mais. Reinveste. Durante anos, o resultado parece pequeno. Mas então chega um momento em que a própria renda começa a participar da construção do patrimônio. Não é mágica. É matemática. E é justamente porque o começo parece insignificante que tanta gente desiste antes de experimentar o efeito completo. Barsi chegou a defender uma estratégia baseada na acumulação de ações ao longo de décadas. Em materiais que descrevem seu método, aparece a ideia de comprar 1000 ações de uma empresa por mês durante um longo período, com os dividendos passando a contribuir cada vez mais para novas aquisições. Agora imagine um trabalhador comum. Ele recebe o salário. Paga as contas. Compra comida. Paga aluguel. Talvez sobre pouco. Então ele investe uma pequena quantia. No primeiro mês, parece insignificante. No segundo, também. No terceiro, quase nada muda. Mas ele continua. Enquanto isso, o mercado sobe e cai. Ele não tenta adivinhar tudo. Ele continua acumulando participação em negócios que estudou. A pergunta deixa de ser quanto eu tenho hoje. E passa a ser: quanto de renda meu patrimônio poderá produzir daqui a 10, 20 ou 30 anos? Esse é o tipo de pensamento que pode transformar completamente uma vida financeira. Mas ainda falta uma peça. Por que Barsi não defendia simplesmente comprar qualquer empresa que pagasse dividendos? O raciocínio envolve negócios que façam sentido, que tenham capacidade de gerar resultados e que possam sobreviver ao tempo. Ao longo dos anos, ele demonstrou preferência por setores considerados essenciais e recorrentes, como bancos, energia elétrica, seguros, saneamento e telecomunicações, embora sua carteira e suas escolhas tenham mudado ao longo do tempo. E isso revela uma característica importante. Barsi não estava procurando apenas empresas que pagassem. Ele procurava projetos, negócios, empresas, fluxos de caixa. Algo que pudesse continuar existindo quando a moda desaparecesse. Porque uma das grandes ilusões da bolsa é confundir preço com valor. Uma empresa pode estar subindo simplesmente porque todos estão comprando. Outra pode estar caindo porque todos estão assustados. O preço é o que aparece na tela. O negócio é o que existe por trás dela.
E Barsi passou décadas tentando enxergar justamente essa diferença. Mas então veio uma das maiores ironias da história. O homem que se tornou bilionário por meio da bolsa nunca pareceu interessado em viver como o estereótipo de um bilionário. Há relatos de que Barsi manteve hábitos simples e chegou a usar o metrô de São Paulo mesmo tendo um patrimônio gigantesco. Isso é quase cinematográfico. Pense na cena. De um lado, bilhões em patrimônio. Do outro, uma estação de metrô. Pessoas indo para o trabalho. Gente olhando o celular. Mochilas. Cansaço. O barulho do trem chegando. E no meio daquela multidão, um dos maiores investidores pessoa física da história da Bolsa Brasileira. Sem necessidade de provar nada. Talvez porque, para alguém que conheceu a pobreza de perto, riqueza tenha outro significado. Não é necessariamente uma mansão. Não é necessariamente um carro. Não é necessariamente uma roupa cara. Pode ser simplesmente a possibilidade de acordar sabendo que seu patrimônio está trabalhando mesmo enquanto você dorme. Essa ideia aparece com força na filosofia de Barsi. O patrimônio pode massagear o ego. Mas é o dividendo que coloca dinheiro na conta. Essa é uma das ideias que ele próprio destacou em entrevista à B3 em 2025. E aqui chegamos ao que pode ser chamado de estratégia proibida. Não porque seja ilegal. Não porque exista algum segredo escondido. Mas porque ela é quase proibida pela cultura da pressa. A estratégia proibida é aceitar que você talvez não fique rico amanhã. É aceitar que riqueza verdadeira pode levar décadas. É comprar participação em empresas. É estudar. É esperar. É reinvestir. É suportar quedas. É não vender apenas porque o mercado entrou em pânico. É deixar o tempo trabalhar. E essa talvez seja uma das coisas mais difíceis de vender em um vídeo sobre dinheiro. Porque não existe glamour. Não existe botão secreto. Não existe ação mágica. Não existe promessa de multiplicar seu dinheiro em uma semana. Existe uma coisa muito mais assustadora. Disciplina. E disciplina não dá dopamina todos os dias. Agora pense na criança que engraxava sapatos. Ela provavelmente não imaginava que um dia teria bilhões em ações. Talvez ela só quisesse pagar uma conta. Talvez só quisesse ajudar em casa. Talvez só quisesse ter uma vida um pouco menos difícil. Mas alguma coisa aconteceu no caminho. O trabalho ensinou o valor do dinheiro. Os estudos abriram portas. O mercado ensinou o risco. As crises ensinaram paciência. E os dividendos ensinaram uma nova forma de enxergar o patrimônio. Em vez de trabalhar apenas para ganhar dinheiro, Barsi queria fazer o dinheiro trabalhar para produzir mais patrimônio. Essa mudança é brutal. Porque o trabalhador comum troca tempo por dinheiro. O investidor tenta trocar dinheiro por participação em ativos produtivos. E, quando esses ativos produzem resultados, uma parte pode retornar ao acionista. Foi esse ciclo que Barsi perseguiu durante décadas. Mas existe uma parte da história que não pode ser ignorada. O método não é uma fórmula garantida. Não existe investimento sem risco. Uma empresa que parece excelente pode enfrentar problemas. Dividendos podem cair ou desaparecer. O preço das ações pode despencar. Concentração pode aumentar riscos. E uma estratégia que funcionou para uma pessoa ao longo de muitas décadas não significa que produzirá o mesmo resultado para qualquer outro investidor. Esse detalhe é fundamental. A maior lição de Barsi talvez não seja copiar exatamente as ações que ele compra. É entender como ele pensa. Ele estudou. Ele estabeleceu critérios. Ele buscou negócios que entendia. Ele acumulou. Ele reinvestiu. Ele teve paciência. E, principalmente, construiu uma estratégia compatível com sua visão de longo prazo. Essa última parte costuma ser esquecida. As pessoas querem copiar o resultado. Poucas querem copiar o comportamento. Todo mundo quer os bilhões. Poucos querem 50 anos de disciplina. Todo mundo quer dividendos enormes. Poucos querem reinvestir quando ainda recebem quase nada.
Todo mundo quer comprar na crise. Poucos conseguem comprar quando existe medo. E é aí que a história fica ainda mais profunda. Por que Barsi não venceu apenas o mercado? Em muitos momentos, ele precisou vencer a própria psicologia. O medo de perder. A ansiedade. A vontade de vender. A vontade de ganhar rápido. A tentação de seguir a multidão. Talvez essa seja a verdadeira batalha da bolsa. Não contra outro investidor. Contra você mesmo. Durante décadas, Barsi observou o mercado mudar. Viu tecnologias nascerem. Viu moedas mudarem. Viu crises econômicas. Viu empresas crescerem e desaparecerem. E continuou defendendo uma filosofia de longo prazo. Sua trajetória também teve momentos controversos. Em 2021, por exemplo, ele foi investigado pela Comissão de Valores Mobiliários em relação a uma operação envolvendo ações da Unipar. Barsi afirmou ter plena convicção de que nada de errado havia sido praticado. Esse episódio também serve para lembrar que nenhuma figura do mercado deve ser tratada como infalível. Investidores famosos também enfrentam questionamentos. Grandes fortunas também passam por momentos difíceis. E nenhum patrimônio elimina o risco. A diferença está na capacidade de atravessar as tempestades sem abandonar completamente a lógica que levou você até ali. Hoje, quando alguém fala em Luiz Barsi, muitas pessoas pensam imediatamente em dividendos. Mas talvez a palavra mais importante seja outra. Tempo. Porque o dinheiro que Barsi investiu nos primeiros anos não tinha como competir com o patrimônio que ele construiria décadas depois. É como plantar uma árvore. No começo, você olha para a muda e pensa que nada está acontecendo. Você rega. Espera. Cuida. Espera. O tempo passa. E um dia existe sombra. A árvore não cresceu em uma noite. Ela simplesmente não parou de crescer. O patrimônio de longo prazo pode funcionar de maneira parecida. Uma pequena quantia repetida durante anos pode se transformar em algo que parece impossível quando você olha apenas para o primeiro depósito. E essa é talvez a maior provocação que a história de Barsi faz para quem está assistindo. Talvez você não precise descobrir qual ação vai explodir amanhã. Talvez precise descobrir quais hábitos você consegue manter por 20 anos. Talvez não precise acertar o mercado. Talvez precise sobreviver ao mercado. Talvez não precise ser brilhante. Talvez precise ser consistente. E isso é muito mais difícil do que parece. Porque consistência não aparece em uma manchete. Não viraliza. Não produz adrenalina. Mas constrói. Um aporte. Outro aporte. Um dividendo. Outro dividendo. Mais ações. Mais renda. Mais tempo. E então, lentamente, a máquina começa a ganhar força. Foi assim que o menino do Brás chegou a ser reconhecido como um dos maiores investidores individuais da Bolsa Brasileira. Não por ter descoberto uma senha secreta. Não por ter recebido uma herança bilionária. Mas por transformar uma necessidade de segurança em uma filosofia de investimento que carregou por décadas. E talvez seja por isso que a história dele seja tão diferente de outras histórias de riqueza. Ela não começa com dinheiro. Começa com falta de dinheiro. Não começa em uma cobertura luxuosa. Começa em um cortiço. Não começa com um empresário cercado de funcionários. Começa com um menino trabalhando cedo. E não termina simplesmente com bilhões. Termina com uma pergunta. O que você faria se descobrisse que enriquecer não depende necessariamente de encontrar a oportunidade perfeita, mas de conseguir repetir uma boa decisão durante tempo suficiente? Porque o verdadeiro segredo da trajetória de Barsi talvez nunca tenha sido a ação específica que ele comprou. Talvez tenha sido a capacidade de continuar. Continuar quando o mercado subia. Continuar quando caía. Continuar quando ninguém acreditava. Continuar quando o resultado parecia pequeno. Continuar quando a recompensa ainda estava distante. E talvez essa seja a parte mais cruel da história. O tempo passa de qualquer maneira. Você pode passar os próximos 20 anos consumindo dinheiro.
Ou pode tentar construir ativos. Pode trabalhar apenas pelo salário. Ou pode buscar, dentro dos seus conhecimentos e da sua realidade, formas de transformar parte da renda em patrimônio. Pode tentar ficar rico rapidamente. Ou pode construir lentamente. Nenhuma dessas escolhas é fácil. Nenhuma é garantida. Mas uma coisa é certa. O tempo vai continuar passando. A pergunta é o que estará crescendo enquanto ele passa. Luiz Barsi saiu de uma infância marcada pela pobreza e se tornou símbolo de uma filosofia que coloca o longo prazo, a propriedade de empresas e os dividendos no centro da construção patrimonial. Estimativas publicadas nos últimos anos colocaram seu patrimônio em bilhões de reais, embora esses números variem conforme a metodologia e o valor de mercado das participações. Mas talvez o número mais impressionante não seja 4 bilhões. Talvez seja 50 anos. 50 anos de mercado. 50 anos observando crises. 50 anos acumulando. 50 anos aprendendo. 50 anos deixando o tempo fazer aquilo que nenhuma aposta de curto prazo consegue fazer com segurança. E agora volte comigo para aquela criança no Brás. Um menino sem saber o que o futuro reservava. Um menino que perdeu o pai muito cedo. Um menino que trabalhou para ajudar a construir sua própria história. Se alguém tivesse parado diante dele naquela época e dissesse: um dia você vai se tornar bilionário investindo em empresas. Talvez ele nem acreditasse. Porque grandes histórias quase nunca parecem grandes enquanto estão acontecendo. O futuro é invisível. O que existe é o próximo passo. O próximo trabalho. O próximo estudo. O próximo investimento. O próximo dividendo. A próxima decisão. E talvez seja justamente por isso que a história de Luiz Barsi continue provocando tanta curiosidade. Porque, no fundo, ela não fala apenas sobre bolsa. Ela fala sobre liberdade. Sobre medo. Sobre pobreza. Sobre paciência. Sobre a vontade humana de nunca mais voltar para o lugar de onde veio. E talvez a estratégia proibida que pode acelerar sua riqueza não seja uma ação secreta, um indicador escondido ou uma fórmula milagrosa. Talvez seja algo muito menos emocionante e muito mais poderoso. Começar pequeno, aprender, investir com consciência, reinvestir, suportar o tempo e continuar. Porque quando você entende isso, percebe uma coisa assustadora. A maior força do dinheiro não está necessariamente na quantidade que você possui hoje. Está na capacidade de transformar uma pequena quantidade em uma fonte cada vez maior de novas oportunidades. O dinheiro gera patrimônio. O patrimônio pode gerar renda. A renda pode gerar mais patrimônio. E o ciclo continua. Até que um dia você olha para trás e percebe que aquilo que parecia pequeno deixou de ser pequeno. Foi assim que uma criança que conheceu a pobreza passou a ser associada a uma fortuna bilionária. Foi assim que um trabalhador se tornou sócio de grandes empresas. Foi assim que os dividendos passaram a representar muito mais do que dinheiro recebido. Eles se tornaram símbolo de uma ideia. A ideia de que talvez você não precise correr atrás do dinheiro para sempre. Talvez possa construir algo que, com tempo, disciplina e responsabilidade, comece a correr na sua direção. E essa é a parte que eu quero que você guarde. Não copie cegamente Luiz Barsi. Não compre uma ação apenas porque ele comprou. Não confunda uma história de sucesso com uma promessa de resultado. Estude. Entenda os riscos. Conheça seu próprio perfil. E, principalmente, descubra qual estratégia você consegue manter quando ninguém estiver olhando. Porque a riqueza não é construída no momento em que todo mundo percebe que você ficou rico. Ela é construída anos antes. No silêncio. Nos pequenos aportes. Nas decisões que ninguém aplaude. Nos momentos em que você poderia gastar, mas escolhe construir. E talvez, daqui a 20 anos, alguém olhe para a sua história e pergunte: como foi que essa pessoa conseguiu? E a resposta poderá parecer simples. Demais. Ela continuou. Continuou quando era pouco. Continuou quando demorava. Continuou quando merca.
Du assustava. Continuou quando ninguém estava prestando atenção. Porque no final, talvez essa seja a verdadeira estratégia proibida da bolsa. Não tentar ficar rico rápido, mas se tornar paciente o suficiente para permitir que o tempo faça seu trabalho. E quando o vídeo terminar, a pergunta continua. Se você pudesse voltar para o começo da vida financeira de Luiz Barsi e dar apenas um conselho àquele menino, o que você diria? Escreve nos comentários. Talvez a sua resposta revele muito mais sobre sua relação com o dinheiro do que você imagina. E lembre-se, o maior patrimônio de uma pessoa talvez não seja aquilo que ela conseguiu acumular. Talvez seja aquilo que ela aprendeu a não perder. Tempo, disciplina, liberdade e a coragem de continuar construindo quando o resultado ainda não apareceu. Porque algumas fortunas são construídas em uma noite. Mas as histórias que realmente atravessam gerações costumam levar uma vida inteira.